Seja bem-vindo a mais um vídeo. Os canteiros de obras são lugares onde a terra é movimentada, muros são derrubados e fundações são erguidas todos os dias. Por causa disso, os trabalhadores às vezes acabam se deparando com descobertas notáveis, desde esqueletos com séculos de idade até túneis perdidos e objetos misteriosos. Hoje, você vai conhecer coisas realmente estranhas que foram encontradas em locais de construção. Durante a construção de um parque solar em Almendralejo, na Espanha, os operários fizeram uma descoberta arqueológica totalmente inesperada. Eles encontraram vestígios de um antigo assentamento da Idade do Cobre, datado de cerca de 5.000 anos atrás. A obra teve início em novembro de 2021, mas logo surgiram evidências desse antigo período calcolítico. A empresa Acciona Energia, responsável pelo projeto, contratou imediatamente arqueólogos para investigar o local. E com sucesso, eles descobriram um enorme forte de quase 13.000 metros quadrados, erguido no alto de uma colina conhecida como Cortijo Lovato. O forte tinha impressionantes muros de pedra e argila, 3 fossos profundos com mais de 2 metros de largura e uma entrada de apenas 70 centímetros. Foi habitado por cerca de 400 anos antes de ser destruído por ataques inimigos. Mesmo com suas robustas defesas, incluindo 3 muralhas e 25 torres, a evidência aponta que um incêndio devastador marcou o fim do assentamento. A datação dos restos de animais encontrados nas camadas de cinzas sugere que o incêndio ocorreu por volta do ano 2450 a.C. O local ficou abandonado por quase 2.700 anos, sendo reocupado apenas no período romano tardio. Agora vamos para outro caso extraordinário que ocorreu em 2015 em Israel. Durante a construção de um novo bairro residencial na cidade de Ashkelon, os trabalhadores encontraram um sarcófago romano de 1.800 anos. No entanto, em vez de reportar o achado às autoridades, como determina a lei para esse tipo de descoberta arqueológica, eles tomaram uma decisão surpreendente. Tentaram escavá-lo em segredo e esconderam o objeto. Usando um trator, arrancaram o pesado caixão de pedra do solo, o que provavelmente causou danos à estrutura. Depois disso, o esconderam atrás de painéis de madeira e metal, talvez com a intenção de vendê-lo no mercado negro ou apenas para evitar atrasos na construção. O sarcófago era uma peça impressionante da arte romana, adornado com esculturas de cupidos, cabeças de touro, a figura da Medusa, coroas florais e, possivelmente, a imagem do homem que estava sepultado ali. Os arqueólogos acreditam que o sarcófago foi feito para uma família romana muito rica. Já em 2016, nos Estados Unidos, um fato inusitado aconteceu em Miami Beach. Uma mansão que havia pertencido ao infame narcotraficante colombiano Pablo Escobar estava sendo demolida. No meio dos escombros, os trabalhadores encontraram um cofre selado. Escobar havia comprado a propriedade em 1980 por cerca de $62 mil. A casa era famosa por esconderijos secretos, onde ele guardava parte de sua fortuna, acumulada através do cartel de Medellín. O cofre foi descoberto por Christian Duar, o atual dono da propriedade e fundador da rede de restaurantes Chicken Kitchen. O conteúdo do cofre era um completo mistério, e ele foi levado a um local seguro para ser aberto mais tarde diante das câmeras, como parte de um documentário sobre a vida de Escobar. A mansão não era apenas uma casa de veraneio, era também depósito de drogas, dinheiro e um símbolo do poder que Escobar exercia no auge do seu império criminoso. Serpentes gigantes nos canteiros de obras. Com que frequência um canteiro de obras precisa ser evacuado porque uma cobra gigante apareceu no local? Mesmo que isso aconteça uma única vez, já é demais. Mas na Malásia, isso aconteceu mais de uma vez. Em 2016, em uma obra na região de Paya Terubong, na ilha de Penang, os trabalhadores ficaram em choque ao encontrar uma enorme piton reticulada. Estimava-se que ela tivesse cerca de 8 metros de comprimento e pesasse cerca de 250 quilos, o que possivelmente a tornaria uma das maiores serpentes já capturadas. Essa espécie é conhecida por ser a maior cobra do mundo em comprimento e é nativa do sul e sudeste da Ásia. As pitons reticuladas são fortes o bastante para abrir as mandíbulas e engolir um ser humano inteiro. E esse não foi um caso isolado.
em 2021. Outras 2 pitons gigantes foram descobertas em uma construção em Kampung Gong Nanka. Uma pesava cerca de 100 quilos e a outra, surpreendentemente, 250. As equipes de resgate precisaram se esforçar ao máximo para remover as cobras do lodo e carregá-las até um caminhão, o que exigiu bastante cuidado e força. Mas não foi apenas na Ásia que os operários enfrentaram sustos com cobras colossais. No Brasil, também em 2016, trabalhadores que atuavam na construção da usina de Belo Monte, no estado do Pará, viveram um dos momentos mais assustadores de suas vidas. Após uma explosão controlada nas obras, eles descobriram dentro de uma caverna exposta uma anaconda gigantesca. Acredita-se que essa anaconda pesava cerca de 400 kg, com aproximadamente 10 metros de comprimento e 1 metro de largura. Era uma criatura realmente imponente, digna das histórias de filmes de terror. Esse achado causou um verdadeiro rebuliço entre os trabalhadores e viralizou nas redes sociais, reacendendo os debates sobre o tamanho real que essas criaturas podem alcançar nas profundezas das florestas tropicais brasileiras. Esses eventos mostram que, às vezes, o maior perigo em um canteiro de obras não são as máquinas pesadas, mas sim o que está escondido debaixo da terra ou no meio da vegetação selvagem. Durante uma visita comum a uma casa, a corretora de imóveis, Jessica Low, jamais imaginou o que encontraria. O que parecia ser apenas um armário comum em um dos quartos da casa revelou algo muito mais sinistro. Ao abrir a porta, Jessica se deparou com uma pesada porta de ferro, que dava acesso a uma escada estreita e descendente. Isso já era estranho por si só, já que por conta do lençol freático elevado, e porões são extremamente raros na Flórida. Movida pela curiosidade, ela desceu as escadas e descobriu um espaço totalmente fora do comum. Uma sala de concreto, sem janelas, equipada com eletricidade, água corrente e até um desumidificador. Tudo indicava que aquele lugar tinha sido preparado para abrigar alguém ou algo. No chão havia um tapete velho e desgastado. E no canto da sala, um sofá vermelho solitário, compondo um cenário desconfortável, quase assustador demais para ser apenas um abrigo contra tempestades. Jessica gravou o momento e compartilhou o vídeo no TikTok, onde rapidamente viralizou. Em mais de uma década de experiência no ramo imobiliário, ela jamais havia visto algo parecido. Nos comentários, muitos usuários expressaram preocupação, sugerindo que ela chamasse a polícia para investigar a possibilidade de pessoas desaparecidas relacionadas àquele local. Outros cogitaram que pudesse se tratar de um abrigo antiatômico. Mas a própria Jessica levantou dúvidas sobre isso, já que a porta de ferro com grades pesadas não combinava com o estilo típico desses refúgios. O mistério permaneceu e o local ficou gravado na memória de todos que assistiram ao vídeo como um dos cômodos mais inquietantes descobertos por acaso. A aranha que parou uma obra milionária. Em 2012, um grande projeto de construção em San Antonio, Texas, enfrentou um atraso inesperado e milionário. Tudo por causa de uma pequena criatura, uma aranha. Enquanto escavavam para abrir um novo túnel de 15,1 milhões de dólares, um biólogo envolvido na obra fez uma descoberta extraordinária. Ele encontrou por acaso uma aranha raríssima, conhecida como uma tecedeira de malha da caverna do morcego de Bracken, uma espécie cego que não era vista havia mais de 30 anos. O pequeno animal foi localizado dentro de um mara-buraco com 6 metros de profundidade, bem no canteiro central da estrada. Apesar de seu tamanho minúsculo, não maior que uma moeda de 10 centavos. Sua descoberta foi considerada monumental. A espécie havia sido oficialmente incluída na lista de animais ameaçados de extinção no ano 2000, e acredita-se que só exista no condado de Bexar, no Texas. O impacto da descoberta foi comparado a algo como encontrar uma nova ilha nas Galápagos, devido à importância ecológica da área e sua biodiversidade única. Com isso, todo o projeto de construção foi paralisado imediatamente.
Biólogos e especialistas começaram uma nova etapa de estudos na região. E o que encontraram surpreendeu ainda mais. Foram identificadas 19 cavernas e sumidouros adicionais, com potencial para abrigar outras espécies desconhecidas. Essa pequena aranha cega foi responsável por provocar um atraso milionário na construção, ganhou destaque em notícias internacionais e reforçou a importância de preservar espécies raras, mesmo em meio a grandes obras de infraestrutura. Incrível pensar que uma criatura tão pequena possa ter parado o progresso de algo tão grandioso, não é? A foto misteriosa do Bigfoot. Na década de 1970, perto de um canteiro de obras no estado de Vermont, nos Estados Unidos, foi tirada uma fotografia enigmática. Uma imagem que muitos acreditam ser uma das provas mais intrigantes da existência do Bigfoot, também conhecido como a Sasquatch. Bigfoot é uma criatura lendária que, segundo inúmeros relatos, vagaria por florestas isoladas, principalmente na América do Norte. De acordo com a cultura popular, trata-se de um ser colossal, com aparência semelhante a um macaco gigante, coberto de pelos escuros e dotado de pés enormes. Na fotografia em questão, observa-se ao fundo uma figura humana de tamanho incomum no lado esquerdo da imagem. Quando os especialistas começaram a investigar, descobriram algo ainda mais intrigante. Não havia nada no local que pudesse explicar aquela silhueta. Nenhum objeto grande, nenhuma sombra, nada que justificasse aquele vulto. Testemunhas que estavam no canteiro descreveram o ser como uma criatura gigantesca, com pelos por todo o corpo, altura estimada entre 2 e 3 metros, e pegadas enormes. Esse relato reforça as lendas que circulam há séculos, originadas no folclore de povos indígenas norte-americanos, que já contavam histórias sobre criaturas misteriosas habitando as florestas. A febre moderna por Bigfoot explodiu após o famoso filme de Patterson Gimlin, gravado em 1967, nos bosques da Califórnia, em que se via claramente um ser caminhando de forma ereta por entre as árvores. Desde então, surgiram milhares de relatos, vídeos e fotos. Mas será que esta imagem tirada em Vermont é mesmo a prova definitiva de que o Sasquatch existe? Ou tudo não passou de um mal-entendido, uma ilusão, um truque de luz ou uma fraude? E você? Acredita que naquela construção realmente alguém registrou o Bigfoot? Ou acha que era outra coisa completamente diferente? Por décadas, os habitantes do deserto do Atacama, no Chile, sabiam que ossos de baleia salpicavam a paisagem rochosa, um lugar apelidado de Colina da Baleia. Mas foi somente em 2010, durante obras de ampliação da rodovia Pan-Americana, que se descobriu algo extraordinário. Trabalhadores de construção encontraram um verdadeiro cemitério de fósseis marinhos. Mais de 40 esqueletos de baleias, incluindo dezenas de baleias jubarte. Normalmente, ossos de baleia aparecem isoladamente em fósseis, mas ali estavam dezenas deles, todos alinhados em camadas distintas, sugerindo varamentos massivos repetidos por milhares de anos. Curiosamente, quase todos os esqueletos jaziam de barriga para cima e voltados na mesma direção. Os cientistas acreditam que as baleias morreram no mar ou logo após encalhar, foram rapidamente cobertas pela areia e preservadas, em 4 camadas diferentes, indicando múltiplos eventos de varamento entre 9 milhões e 10 mil anos atrás. O que você faria se encontrasse uma porta escondida atrás de um armário e ela levasse a uma sala secreta com móveis, energia elétrica e sinais de que alguém viveu ali? Ou se, durante uma construção, surgisse do solo um túnel selado há séculos com colares feitos de dentes humanos e poças de mercúrio líquido? Essas descobertas bizarras e inexplicáveis provam que, sob nossos pés, pode haver muito mais do que imaginamos. Se você ficou intrigado com essas histórias misteriosas encontradas em canteiros de obras ao redor do mundo, curta o vídeo agora mesmo. Isso nos ajuda a continuar trazendo os mistérios mais sombrios e inacreditáveis para você. E comenta aí:
Qual dessas descobertas você nunca imaginaria encontrar?